Boa noite, pessoal do desenho, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 10, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução e alguns pequenos comandos, né, de AutoCAD. Então, a partir de hoje, a gente começa as aulas de CAD. Vamos lá? Bom, aula 10, AutoCAD, introdução e comandos. Bom, começando aí pelo histórico, né, do AutoCAD. O AutoCAD é um software do tipo CAD, que podemos dizer, né, Computer Aided Design ou desenho auxiliado por computador. Ele foi criado, né, e é comercializado pela Autodesk desde 1982. Ele é utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnicos em duas dimensões, conhecido como 2D, e também para a criação de modelos tridimensionais, conhecido também como 3D. Bom, além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando em suas versões mais recentes vários recursos para visualização em diferentes formatos. Ele é amplamente utilizado nas seguintes áreas, né? Na arquitetura, design de interiores, engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia geográfica, engenharia elétrica e em outros vários ramos da indústria. A partir da versão R14, que foi publicada em 1997, potencializa a expansão de sua funcionalidade por meio de adição de módulos específicos para desenhos arquitetônicos, SIG, controle de materiais, etc. Ou seja, né, além de a gente ter um software padrão ali, a gente tem também a possibilidade de fazer acoplamentos nesse software para poder ter mais recursos. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma programação consolidada em linguagem interpretada, conhecida como AutoLisp, derivado da linguagem Lisp, ou uma variação do Visual Basic, que também é um outro tipo de linguagem. Bom, que permitem personalizações de rotinas e comandos. Então você consegue também aplicar, né, outro tipo de linguagem no AutoCAD. Interpreta também sequências de comandos comuns gravados em arquivos de texto, geralmente, né, com a extensão scr.scr, gravados através do comando script. Estes sem relação com a linguagem Lisp, embora possam também conter esse código. Aqui a gente tem uma tela inicial, né, uma pequena introdução aí do acesso ao AutoCAD, como que eu faço para acessar o AutoCAD dentro do meu micro, né? Eu tenho algumas formas, né? Eu posso ter um ícone diretamente na tela de trabalho, né? O símbolo do AutoCAD, que seria esse aqui, né? Já diretamente, símbolo diretamente na área de trabalho. Ou eu posso acessar pelo sistema convencional, né? Eu venho aqui em Windows, AutoCAD, né? No caso aqui 2017 o exemplo, dentro dessa pastinha vou ter lá o AutoCAD, português ou inglês, depende muito, né, da sua disponibilidade. Perfeito? Então eu coloquei aqui, né, um exemplo, no caso AutoCAD 2017 em português, tá bom? Então você consegue acessar dessas duas formas. Aqui eu tenho o acesso, né, à janela de um desenho. Quando eu clico naquela tela anterior, né, que eu abro aqui o AutoCAD, ele me apresenta essa tela, tá? A qual eu coloquei o número 1 aqui, que é para iniciar o desenho, né? E muitas vezes vai estar em inglês também, Drawing. Tá? Então eu clico aqui e eu consigo abrir o desenho tendo
né, essa imagem de tela, né, a minha tela gráfica aqui para mim poder trabalhar. Perfeito? Bom, aqui uma pequena apresentação, a gente vai estar vendo cada comando ao decorrer das aulas, mas eu tenho aqui então o menu inicial, né, o menu do aplicativo, tá? Nesse botão aqui eu tenho várias opções de imprimir, de salvar, né? E tenho também aqui um guia, né? Cada palavra dessa, padrão, inserir, anotação, paramétrico, vista, é um guia, né? Uma faixa de opção. Quando eu clico nela, eu tenho as opções referente a essa guia. Tá? No caso aqui está em português, mas poderia estar em inglês também. Né? Eu tenho aqui uma barra de ferramentas, né? Todo esse quadro aqui é a minha barra de ferramentas. Eu tenho aqui também, né, o painel de desenhar. O que é esse painel de desenhar aqui? É as ferramentas de linha, círculos, arcos, retângulos. São as ferramentas para desenho que fica dentro dessa guia. Eu tenho aqui, né, esse cursor aqui onde eu estou passando o mouse é o cursor de desenho. E eu tenho aqui embaixo, né, aqui embaixo onde está escrito digite um comando, né, seria a minha linha de comando, né. Então eu consigo através do mouse selecionar e também consigo através de comando digitar aquilo que eu quero. Então é uma tela inicial que a gente vai estar vendo as outras funções dela ao decorrer da aula. Bom, aqui pequenos comandos, né, apenas 3 nessa aula para a gente memorizar. O ESC, né, que é comum a gente utilizar no CAD ou em outro software, ele é um atalho aí, uma tecla, digamos assim, né, um comando de cancelar ou interromper, né? Na verdade, se a gente clicar acidentalmente na área de desenho ou a gente entrar em algum menu que a gente não queira, fazer alguma coisa que não está dentro daquilo que é o desejado, com a tecla ESC a gente consegue sair, né, do comando selecionado e voltar para a tela normal. Outro comando é o comando line. Tá? O comando line é um dos comandos mais simples que a gente tem, né? Ou seja, como está em português a nossa aula, acabei colocando em português também, né? Coloquei linha, né? Comando linha ou line no AutoCAD em inglês. Bom, o acesso seria pelo draw, né? Ferramentas, line, que seria a linha, né? Ou via o teclado, que é aquela barrinha que a gente colocou. A gente pode chamar, né, do modo abreviado, né, com a letra L também. Então, se eu digitar linha, né, no português, ele vai aparecer. Se eu digitar line no inglês, vai aparecer. E o L, né, é o que chama, é a abreviação de cada comando. Geralmente, a sua primeira letra maiúscula, a gente consegue chamar o comando que a gente quer. Bom, dado o comando, independente do modo, aparece na área de comandos, né, specific first point, está em inglês, né, que na verdade especifica o primeiro ponto, é o primeiro ponto que você vai clicar na tela para poder falar, olha, a minha linha começa aqui. Bom, esse ponto pode ser definido de várias formas. Podemos simplesmente clicar, como eu disse, né, com o botão, né, do mouse na área gráfica, vai ficar ali marcado o primeiro ponto. Ou ainda digitar a coordenada referente ao ponto exato onde queremos iniciar a linha. É simplesmente isso. Bom, após a gente especificar esse primeiro ponto, é solicitado um próximo ponto, né? Specific next point, ou seja, especifica o próximo ponto, né? O ponto a ser definido. E assim o programa continua solicitando o próximo ponto, até que pressionemos a tecla para finalizar a operação. Ok? Então, eu vou montando segmentos. Coloco o primeiro ponto, posso marcar o segundo ponto, posso marcar o terceiro ponto, posso marcar o quarto ponto, até eu querer finalizar o meu desenho.
comando line ainda, ele tem ali vamos digamos assim, uma boa utilização junto com o comando orto, né, que é acessado pela tecla F8. Com ele, né, você consegue desenhar com ângulos de 90 e os seus ângulos derivados também. Tá? Para acessar ele é simples, né, com a tecla F8. Caso eu queira selecionar um objeto, podemos pulsar, né, um clique diretamente sobre ele, ou ainda usar a opção, né, de quadro de seleção. A gente vai ver isso na prática depois. Quando eu seleciono da esquerda para a direita, a área de seleção tem um passar por todo o objeto para selecioná-lo efetivamente. Ao passar, né, ao passo que, fazendo o processo da direita para a esquerda, basta que a área de seleção toque em alguma parte do objeto para que todo seja selecionado. Aí é uma questão de prática mesmo e de opção. Caso queira cancelar um comando, não importante quantos passos tenham sido feitos e processado, basta pressionar a tecla. Aqui a gente tem um exemplo de linha, né? A linha, pessoal, a gente consegue chamar lá pelo comando, né? Pelo L, ou selecionar diretamente, né? Com o mouse aqui, como a gente está vendo no desenho, tá? A gente consegue, bom, depois que a gente selecionou essa linha, a gente vem com o mouse na tela e ele pede para a gente especificar o primeiro ponto. Especificando o primeiro ponto, a gente, né, pode clicar na tela que ele vai especificar o primeiro ponto. Bom, aí a gente vai ter essa vista, né, já com a linha selecionada. A linha já ativa esperando o direcionamento e a distância desejada. Então reparem, né, se o mouse está se movimentando, a linha está presa nele. Por quê? Porque a gente já especificou o primeiro ponto e ele está esperando a gente dar o primeiro ponto, ou digitando, né, o valor que a gente quer, ou clicando na tela. Aí a gente tem então, né, a possibilidade de usar nessa hora, como eu disse, o comando orto, tá? Que é a tecla F8, ela pode estar entrando em ação. Então reparem aqui no slide passado que eu estava com um ângulo aqui porque eu estava mexendo com o mouse. Quando eu apertei o F8, ele já direcionou um ângulo reto aqui para mim. Tá? Então, isso significa que o meu orto está ativado, o ortogonal está ativado, porque eu pressionei a tecla 8 e ele me vai dar um ângulo reto. No caso aqui, eu estou digitando um valor, né? No caso aqui 500 milímetros, né? Eu posso estar em metros, posso estar em polegada, né? Mas em desenho, na maioria dos casos, é em milímetros. Então eu estou digitando 500 milímetros aqui e eu vou dar um Enter e ele vai fazer o quê? Ele vai me dar o tamanho, né, desse segmento de 500 milímetros. Nessa próxima imagem, reparem que eu joguei o mouse para baixo. Então lembra, primeiro ponto especificado, segundo ponto especificado, e eu joguei o mouse para baixo. Tá? Eu jogando o mouse para baixo, ele fica esperando um próximo ponto, a qual eu posso estar digitando também. Então, se eu quisesse desenhar um quadrado, eu digitaria aqui mais 500 milímetros, depois aqui para a minha esquerda mais 500 e para cima mais 500. Aí eu sairia do comando. Então, é assim que funciona. O círculo. O círculo, pessoal, a gente pode estar, né, é um outro comando, também conhecido como circle. Acesso, né, dele é pelas ferramentas também ali, pelo menu, círculo, né, e via teclado pode ser digitado o nome completo ou também pela abreviação, português CI em C, né, e em inglês. Também podemos acessar ele dessa forma. Bom, inicialmente, acionado o comando, pede-se um ponto também de referência aqui, é o centro do círculo. E ele pode ser aleatório, pode ser um centro determinado, tá? Então é somente a gente digitar o valor do raio, né, do nosso círculo que ele vai montar o nosso círculo se assim a sua função foi selecionada, tá?
a gente tem aí três opções de fazer o círculo, né? Tem aqui o 3 pontos, 2 pontos e o TTR, tá? O 3 pontos a gente faz através da designação de 3 pontos, de 2 pontos através da designação de 2 pontos. E o TTR a gente desenha um círculo através da tangente, tá? Então a gente tem opções de como desenhar o círculo. Vamos ver um exemplo aqui. Eu seleciono o círculo, né, através do comando, clicando na ferramenta. Eu dou um clique na tela para me selecionar o primeiro ponto, que no caso é o centro do círculo, seria aqui, né, ó, nesse pontinho aqui que eu estou com o mouse. Tá? Logo mais, eu determino, né, que tipo de círculo que eu quero. Tá? No caso, eu selecionei de 2 pontos nesse exemplo, para mim pegar o primeiro ponto que é o raio e o segundo ponto, o primeiro ponto que é o centro e o segundo ponto que é o tamanho do raio. Tá? Então quando eu clico no primeiro ponto e mexo com o mouse, eu vou ter essa imagem aqui. Ó. Essa imagem, né, faz a gente entender, né, que o círculo ele já está selecionado. E se eu movimentar o mouse para cima e para baixo, o círculo vai aumentar e diminuir. Perfeito? Nesse outro caso, eu já digitei aqui o valor do raio, no caso 50 milímetros. Então, daqui do centro para a minha direita, no caso aqui, né, eu tenho o raio, e esse meu raio é de 50 milímetros, foi o valor que eu escolhi. O exemplo do círculo pronto, né, com um Enter a gente tem o nosso círculo desenhado, simplesmente dessa forma. Um outro comando, né, e último dessa aula é o deslocamento, o offset. Tá? O offset, pessoal, ele faz o deslocamento de uma linha, de um objeto em si. Tá? Ele é acessado aqui pelo menu, né, modificar, né, modify, deslocamento ou offset em inglês. E também você pode digitar o valor ou até mesmo abreviar, né? Se for em português DE, se for em inglês é o O de offset. Então, uma tradução livre, né, para esse comando seria equidistância, tá? Ou seja, permite que eu faça, né, um objeto similar ao outro, especificando apenas a distância de um ao outro. É bastante utilizado para fazer na arquitetura, para fazer paredes, né, para fazer linhas paralelas. Também dá para usar em círculo, como assim eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez escolhida a ferramenta, nos é solicitado para digitar a distância desejada. Né? Que distância que eu quero de uma linha para outra, né? Que ele vai fazer ali, né, um deslocamento, mas vai manter essa linha. Em seguida, especificamos o objeto, né, e que a gente quer, e uma cópia dele vai ser, né, colocada na distância desejada. Finalmente, né, nos é solicitado que cliquemos em qualquer lado do objeto, ou interna ou externamente, no caso dos objetos fechados, né, para que possa ser criado uma cópia. Olha só um exemplo. Esse é o símbolo do deslocamento, né, eu clico aqui, esse deslocamento ele aparece aqui na tela, né, numa próxima tela aqui, o cursor, e pede para a gente especificar primeiramente a distância, né, e eu especifico a distância que eu quero. Aí eu tenho que selecionar o objeto, né? Se eu selecionei o objeto, eu coloco a distância que eu desejo, que no caso 20, né? Eu coloquei como exemplo. E eu saio, nesse caso, olhando nessa imagem, eu saí para fora do círculo, ou seja, eu estou deslocando 20 e estou mantendo de dentro, tá? Aí eu só clico na tela, né? E eu vou ter ali o meu círculo, voltando um pouquinho na imagem aqui, ó. Se eu clicasse novamente nessa imagem que eu estou aqui, ó, de fora, e continuasse com o 20, se eu clicasse mais uma vez, ele ia jogar 20, né, desse círculo para fora ou para dentro, conforme, para dentro, né, conforme
o desejado. Então você consegue fazer isso também para fazer linhas paralelas, tá? Em exemplos práticos a gente vai estar vendo esse tipo de situação. E aqui umas referências bibliográficas, né? E por hoje é só, pessoal. Esses 3 comandos já dá para a gente brincar um pouquinho aí com o nosso AutoCAD. Um abraço, boa noite a todos.